Talentos escondidos não geram dinheiro para a empresa. E por que que eu estou afirmando isso, né? Bom, eu me lembro de uma situação no passado, né? Eu era aluno lá de uma escola profissionalizante, eu era menor de idade ainda, e teve um experimento lá, um projetinho que a gente estava fazendo e o professor fez algumas perguntas e eu tive uma sacada ali para melhorar. Não era uma grande transformação, mas ia melhorar ali o projeto. E eu tive com vergonha, né? Eu fiquei com vergonha de colocar a minha ideia, expor, né? O que eu estava pensando e os colegas tirarem sarro, né? Inclusive o professor. Então eu mantive ali, me contive ali, não passei a minha ideia para frente e até hoje eu lembro disso, né? Eu fico pensando, poxa, é uma ideia simples, mas eu podia ter dado essa ideia e ninguém deu essa ideia, na verdade. Mas enfim, e eu vejo isso na prática, muitos profissionais passando por isso. Né? Quando a gente convoca uma reunião, você vê lá o time participando, sempre tem aqueles que ficam mais acanhados. E muitas vezes as pessoas têm uma ideia legal, né, para resolver um problema, para gerar uma inovação, tá, para fazer uma melhoria naquele processo que está sendo discutido lá na reunião, mas às vezes as pessoas ficam com receio, né, dos colegas tirarem o sarro, do chefe, né, chamar a atenção, falar que aquilo não tem nada a ver, e constrangimento, às vezes achar até mesmo que vai colocar em risco, colocar em xeque, né, a sua formação. Então eu acho que isso atrapalha bastante, né? Na verdade é aquela questão da repressão do talento, né? Porque um ambiente assim, você acaba reprimindo, né? Tirando as ideias, a empresa perde bastante, não só o profissional, como os colegas também desse profissional que teria uma ideia, né? E a empresa, principalmente, porque ela deixa de usar essa ideia, né? Isso prejudica bastante o trabalho. Então, criar um ambiente que seja favorável para isso ajuda bastante. E qual que é uma forma que eu considero bastante eficiente para romper, né, para ajudar a equipe a não ter mais medo na hora de propor ideias novas? Então, lá na Masterclass eu coloco lá uma técnica sensacional que ajuda bastante. Eu já usei várias vezes, nós já usamos aí em alguns projetos e ajudam bastante, né, até descontrair o ambiente e colocar um ambiente mais favorável para que as pessoas não tenham receio, não tenham medo de expor a ideia ali de melhoria, tá bom? Então lá na Masterclass você vai conhecer isso daí. E de ideias, né, eu lembro assim, o profissional que coloca, que trabalha ali no projeto dele, né, naquela atividade, ele tem mais contato, tem mais interação com o processo, então esse é o tipo de profissional que gera mais ideias. Né? Quando conhece bem o processo, conhece quando começa, como é o processo de execução e quais são os clientes, para quem que ele entrega aquele produto ou aquele serviço que ele fez, né? Aquela atividade. Então a pessoa que tem essa visão mais completa acaba tendo mais ideias, né, de melhoria. Então eu me lembro, lá na empresa que eu trabalhei, né, trabalhei em várias empresas, vou pegar um caso aí da montadora, né, uma empresa multinacional. Então tinha um profissional lá, um mecânico, né, que ajudava a gente a montar lá os protótipos, né, na parte de teste, lá de validação. E essa pessoa, ela tinha tantas ideias, a gente chamava ela até de máquina de criatividade, né? Então esse profissional tinha várias ideias e o legal é que ele não tinha vergonha de expor. Algumas ideias não davam para usar, tá? Sendo sincero. Mas não eram ideias descartadas não, a gente ficava, de repente aquela ideia descartada pode ser combinada com uma outra que pode gerar uma terceira, né? Mas enfim, muitas ideias a gente acaba aproveitando ali daquela pessoa, inclusive ele mesmo implementava depois, ideias até simples, mas eram muitas, né? Ele constantemente ali ganhava o prêmio de reconhecimento, tá? Ideias pequenas, mas constantes, que realmente ele tinha entendido que o conceito de melhoria contínua. Então era muito legal isso daí, tá? É um caso que a pessoa se sentia à vontade, né? Por estar ali no processo dele, ele se sentia à vontade de expor as ideias. Mas isso não acontece com todos os profissionais, tá? Inclusive, como eu comentei, lá na Masterclass eu vou apresentar uma técnica que ajuda bastante, tá bom? Então, essa forma de expor o erro, né? Ter a coragem de se expor, né? Colocar melhorias ali, propor, isso ajuda bastante o profissional. E uma forma de quebrar isso é trazer um ambiente mais favorável, né? Expor isso na equipe, se você é um líder de equipe, vai fazer uma reunião para gerar ideias, tentar criar um ambiente mais favorável para isso. Agora, se você não é um gerente de equipe, né, um líder de equipe, é só um membro de equipe, também conversar com as pessoas, ver se fazer uma brincadeirinha e tal, tentar tornar um ambiente mais favorável, né? Você acaba criando esse ambiente, você também pode fazer parte
de estruturar esse ambiente para favorecer a equipe toda, né, a participar mais com ideias novas. Então isso ajuda bastante. E tem outra forma, né, também ter coragem de expor. Tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam com receio, né, de falar, mas vão duvidar da minha formação, né, vão tirar o sarro, enfim, é uma coisa absurda, mas se você reparar bem, muitas ideias surgiram de conceitos absurdos, né, de propostas absurdas. Imagina quem teve o conceito, né, clareou assim que a Terra é redonda, né, esférica. Então, poxa, foi uma quebra de paradigma, tanto é que demorou anos e anos até confirmarem isso, né? Você pega o conceito do próprio freio ABS, né? Então a pessoa tem uma ideia, ou o cinto de 3 pontos, ou o airbag, né? Imagina uma ideia, uma novidade assim, demora um bom tempo para ser concretizado, tem que provar muitas vezes. Então essas pessoas que tiveram não só a ideia, mas a coragem, né, de passar isso para frente, de sugerir, né, uma melhoria, são pessoas que realmente aceitam, né, estão dispostas aí a fazer a melhoria, a gerar inovação no seu processo. Então, basicamente é isso, tá? Mas tem técnicas que acabam ajudando e a gente vai discutir lá na Masterclass. Até lá!